Senador Eduardo Girão, Vossa Excelência dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento desta segunda-feira. Muito obrigado, meu querido amigo, senador veneziano Vital do Rego, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que nos acompanham aí pelo trabalho muito competente da equipe da TV Senado, Rádio Senado, a Agência Senado. Senhor presidente, eu acabo de chegar de São Paulo, estava junto com o senador Magno Malta, senador Jorge Seife, na Avenida Paulista ontem, no final da tarde, num movimento emocionante. Crianças, idosos, pessoas de todas as idades, de todas as classes, juntas na Avenida Paulista, clamando. Eu acho que não foi nenhum apelo. E depois a gente teve a oportunidade de descer lá da estrutura e fomos conversar com as pessoas, olhar nos olhos delas, e tem uma apreensão muito grande, uma aflição do povo de bem desse país com relação à indicação de Flávio Dino. Eu nunca vi aquilo. Eu nunca vi pessoas tão abnegadas, tão mobilizadas pelo seu país, pelo futuro dos seus filhos, dos seus netos, das futuras gerações dessa nação abençoada, que é a segunda nação cristã do mundo. Nós temos 92% aqui no Brasil de cristãos. E o que a gente viu lá foi um pedido para que o Senado não deixe passar a aprovação do senhor Flávio Dino. A mesma coisa que a gente ouviu o senador Magno Malta aqui de manhã, em Brasília, na esplanada dos ministérios, depois de tudo aquilo que aconteceu no dia 8, daquela arapuca, daquela armadilha que não deixaram a gente investigar, exatamente os responsáveis, que poderiam ter evitado o que aconteceu e não evitaram, foi muito cômodo. Está aí, se foi uma autorização para a ditadura avançar mais ainda e acabar com manifestações no Brasil. Mas não acabaram. O povo brasileiro tem coragem e foi para as ruas. Foi lindo também no sol escaldante. Só quem é de Brasília sabe como aqui está quente. E nesse domingo estava fervendo, e as pessoas lá embaixo de guarda-chuva, na verdade guarda-sol, ali buscando participar desse movimento Dino não. Senhor presidente, com todo respeito a quem pensa diferente, e como colocou há pouco o senador Marcos Rogério, a gente tem que respeitar os posicionamentos diferentes, mas eu reitero que o Senado tem um dever moral. E vou citar aqui alguns acontecimentos recentes, o porquê que nós temos o dever moral de rejeitar essa indicação. O atual ministro Flávio Dino se auto-intitula o Vingador e enche a boca para falar isso. Faço parte dos Vingadores, e depois ele falou isso no Senado, olhando para a cara de alguns senadores que estavam numa audiência. E depois ele reiterou, em vários momentos, num ar de deboche, de escárnio, com pessoas eleitas pelo povo, representantes direto da população brasileira que nós somos, com todas as nossas limitações e imperfeições, que são muitas. Mas isso não se faz. Isso não se faz com colegas.
negar aquelas imagens do dia 8 de janeiro, onde tanta gente está sendo enquadrada, injustiçada nesse país, justamente porque essas imagens não foram entregues, e ali podia se esclarecer muita coisa, como, por exemplo, os pelotões que estavam à disposição da Força Nacional de Segurança para evitar, que estavam no estacionamento do Ministério da Justiça, tem imagens de populares mostrando isso, mas as oficiais a gente precisava. Ministro Flávio Dino, mesmo o parlamento deliberando e dizendo entregue, está autorizado por uma CPMI, que tem autoridade para isso, reunindo as duas casas, com o STF, pode ser da boca para fora ou não, ninguém sabe o jogo, se está combinado, se estava, mas disse entregue. E o ministro Flávio Dino peitou. Para ele peitar um troço desse, tem que ter gente grande, que não quer deixar a verdade acontecer, nesse teatro que a gente vive. Mas a verdade sempre aparece. A soberba precede a queda. É bíblico. E a gente está vendo pessoas sendo humilhadas. O brasileiro está sendo humilhado. De todas as formas. Porque uma indicação dessa, e eu já participei de várias indicações, uma indicação dessa é uma afronta. É algo que não pacifica o Brasil, que é o que todos nós queremos, muito pelo contrário. E essa indicação está com a bola quicando aqui por todos nós, senadores, para decidir. Os humilhados serão exaltados, senador Magno Malta. Também é uma passagem bíblica. E o que a gente está vendo é isso. O que a gente percebe, inclusive eu trouxe uma pesquisa, o sentimento crescente da população, e eu repito o que eu disse há pouco tempo numa parte ao senador Marcos Rogério, não é uma questão de ser de direita, de ser conservador, não é. É muito mais do que isso. É de um Supremo que até o pessoal que votou no Lula, até pessoas da esquerda, que são a favor do governo, reconhecem que está demais. O cidadão que tem bom senso, independente da cor partidária, da ideologia, reconhece que o Supremo está demais. Se a gente questiona que o Supremo está politiqueiro, respira política o tempo todo, parecem lá pessoas que foram eleitas pelo Brasil, fazendo discurso na saúde, na educação, invadindo o Supremo, o nosso Congresso para legislar sobre temas que nós somos pagos, caros, inclusive, para legislar, mas eles não respeitam. Como é que se vai colocar lá dentro agora um político ideológico, midiático? Tudo o que precisa num Supremo é discrição, apenas se manifestar nos autos. O ministro Flávio Dino, na história dele, como juiz, também sempre foi ligado à questão ideológica, através do magistério, à questão de sindicalismo. E como político, nós estamos vendo aí, politiqueiro, vai colocar um político ideológico dentro do Supremo depois de todo esse questionamento que a sociedade faz? Depois do Senado ter começado a se levantar e ganhar o respeito da população, nós vamos jogar tudo por água abaixo. Nós vamos rebaixar essa casa. Minha avó já dizia, quem muito se abaixa, o fundo aparece. Nós não podemos deixar, e eu faço um apelo aos senadores, nós não podemos deixar o Senado se rebaixar nessa hora. Nós estamos na porta do nosso bicentenário, a população está começando a olhar para o Senado com respeito, de novo. A gente está começando a sentir orgulho de sermos servidores do Senado. Todos nós que fazemos parte dessa instituição, orgulho de estar senador. Olha que honra, que bênção, ser um dos 81
senadores do país. E agora, prestes a tomar uma medida, nós não podemos deixar aprovar, porque aí a gente cai de vez. Eu olhei nos olhos das pessoas e vi realmente elas aterrorizadas. Comunista, convicto. Não combina falar em comunismo e Deus. Todo mundo sabe da história do comunismo, quantos milhões de pessoas foram brutalmente assassinadas por ditaduras. O Brasil é muito maior do que isso, nós precisamos proteger essa nação. Repito, e eu quero que vocês guardem isso, porque vocês podem fazer a diferença. Se tem uma coisa, minha irmã, meu irmão brasileiro, que todo político respeita, todo, pode fazer de conta que não respeita, mas respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar de forma civilizada, ordeira, pacífica, mas com firmeza. Peça aos seus senadores, peça, dos seus estados ou não, de preferência do seu estado, que você votou. Mas, se não, se forem pessoas que têm que tem um tempinho para ir atrás do nome dos 81 senadores, peça, reivindique, isso é bom para a democracia. A nossa já está em frangalhos. Se Flávio Dino entrar, o risco é grande de a gente caminhar para fortalecer uma ditadura que já existe no Brasil e que nós estamos denunciando lá fora. Grupos de parlamentares já foram na ONU, já foram na OEA, numa reunião de ex-presidentes da América Latina, eu estava junto em todos eles. Em Lisboa, nós estamos denunciando e não vamos parar até que o Brasil volte a ter democracia, volte a ter o Estado democrático de direito que não está sendo respeitado na nossa cara. Pessoas sem denúncia estão presas até lá. O coronel Naime é um exemplo, doente. Já teve o brasileiro, o Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que já morreu sob a tutela do Estado. É um assassinato. Você acha que o tempo não vai mostrar isso cada vez mais? Porque está emocionando, está tocando os brasileiros sedentos por justiça. E tem outros, tem o Jorginho, que eu tive com a família dele, senador Magno Malta, semana passada, com depressão. Teve um que tentou suicídio, agora nesse final de semana. Não vou falar o nome, por uma questão de respeito. Casos gravíssimos acontecendo. E ontem foi, presidente, ontem foi, acredite se quiser, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Ontem, domingo, dia 10. Não existe coincidência. Vamos acordar. O que é que nós estamos fazendo com o nosso país? O que é que nós estamos fazendo com as pessoas que nos confiaram estar aqui? É um momento dramático. É um momento de precisa de muita sabedoria e muito bom senso. É uma votação que essa mobilização sua junto aos seus representantes, e orando, tá? Porque a guerra é uma guerra política, é uma guerra cultural, não é entre os homens, não é espiritual. A guerra é espiritual, nós precisamos orar de joelhos até dia 13, porque dia 13 vai ser a decisão da década, para esse Supremo já tão questionado, tão desmoralizado, que a população vê com péssimos olhos. E nós, Senado, podemos fazer com que a coisa degringole de vez lá dentro. É agora. Com muita humildade. Mas dizer não, dá, basta.
Nós queremos paz para o Brasil. É esse o pedido que nós precisamos fazer para os senadores, e eu confio de que não vai prevalecer o interesse pessoal, de que não vai prevalecer o interesse partidário, ideológico, o interesse Brasil, o interesse das gerações dos nossos filhos e netos, eu repito. Olha, me desculpa, mas eu não acredito nessa data, dia 13, que foi marcada, com até uma sabatina conjunta, que vai ser sabatinado o ministro Flávio Dino e o candidato a PGR, Dr. Gonê. Algo que é muito difícil acontecer aqui, mas botaram junto. Essas coisas, quando vêm junto, é para tirar o foco. Cuidado com isso, nós estamos no apagar das luzes. O dia 13 foi o dia escolhido para a sabatina e para a votação aqui no plenário. Quarta-feira, depois da manhã, pessoal. Acorda! Depois da manhã. E dia 13 é o dia do aniversário de Alexandre de Moraes. Hoje, visto por muitos brasileiros como ditador mor. Sei que ninguém faz nada sozinho. Tem o apoio de muitos dos seus colegas dentro do Supremo que, por omissão, atestam as barbaridades que estão acontecendo, como, por exemplo, no inquérito do fim do mundo vergonhoso, uma espada enfiada há 4 anos na cabeça da justiça do Brasil, na cabeça do cidadão de bem, que ainda acredita na justiça. O Supremo Tribunal Federal tem lançado o Brasil num abismo de insegurança jurídica, para quem vai investir, para quem confia nas leis. A impunidade impera solta na nossa nação, a gente não pode deixar isso agravar. O Senado precisa fazer alguma coisa. E é dia 13. Não é só o número do Partido dos Trabalhadores. Tem o significado do aniversário de Alexandre de Moraes, que todo mundo sabe. Tem feito barbaridades até com advogados. A OAB começa a se levantar também, tomara que não dê para trás. O Senado se levantando por outro lado, está aí a PEC do fim das decisões monocráticas, limitando-as. Está aí outras medidas, como a PEC antidrogas, a questão do próprio marco temporal. O Senado começa a dar sinais. Senado, fica aí! Daí para melhor. Senadores, vamos manter essa casa com altivez, vamos manter essa casa com respeito. Nós não podemos deixar aprovar Flávio Dino, com todo respeito à pessoa de Flávio Dino, mas representa o espírito de vingança, de revanche de um governo que hoje está aliado com o STF. São um jogo de poder. Não é difícil você ver colegas mostrando o celular, quem está me ligando aqui. Ligaram para influenciar nessa PEC que o brasileiro tanto ansiava, que é da separação dos poderes, da independência entre os poderes, que é essa PEC que nós aprovamos, a PEC 8, que limita decisões monocráticas, uma coisa básica. Ligaram para influenciar, para derrotar um poder, ligando para o outro. Por causa, e hoje, para encerrar, senador, meu querido presidente, meu senador Magno Malta, hoje, você sabe quantos anos faz que a PEC, que você aprovou, eu não estava aqui, nem o veneziano, nem o nosso presidente, mas o senhor estava aqui. A PEC do fim do foro privilegiado. Está fazendo hoje 5 anos que está lá na mesa do presidente da Câmara dos Deputados. A PEC que blinda que um poder fique em conchavo com o outro, porque todos os processos de senadores estão lá na mão dos ministros do Supremo, para você entender o círculo vicioso.
E todos os processos do ministro do Supremo estão na mão dos senadores, que é para votar impeachment e não vota, que é para deliberar sobre CPI de lava-toga e não delibera. No dia que acabar o foro privilegiado no Brasil, e está na Câmara, o brasileiro tem que voltar à rua para isso também, destrava, cai os processos, vai tudo para a primeira instância. Se livra dessa chantagem, dessas amarras. E para finalizar, nos 30 segundos que me falta, saiu na mídia, de novo, os ministros do Supremo estão ligando para senadores para votarem, para aprovar Flávio Dino. O que é que isso representa, pelo amor de Deus? O que é que isso é bom para o nosso país? Ou o Senado tem que dizer parou, ou vai, ou racha. O Senado tem a chance de fazer a redenção desse país. Que Deus abençoe essa nação, que quarta-feira